Então, tudo é sobre ele, é para Aleluia. ele, é para ele, né? Tudo é, exatamente. Tudo é sobre ele. O Tudo. preparo, existe o tempo de preparo. Amém? Passaremos pelo fogo, passaremos por o que for, mas Deus está conosco. Então, nós vamos chegar aonde? Em Esther 4:14. Esther foi escolhida, né? Esther alcançou favor e benevolência de todos. E do rei não foi diferente, né? O rei, a Bíblia diz que amou Esther assim que a viu e fez dela rainha no lugar de Vasti. Amém? Vasti perdeu a coroa porque foi desobediente. Amém? Então, Esther nos Amém. ensina a sermos obedientes, ouvirmos a voz de Deus, obedecermos a Deus. Então, a Bíblia diz que houve ali um conflito entre Mordecai, seu primo, e Amã. E todos que estavam à porta do rei tinham que se inclinar a Amã, perante Amã. Porém, Mordecai não fez isso. Amém? Mordecai não se prostrou diante de Amã, porque Mordecai servia a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Só era diante de Deus que ele se prostrava. Só era Deus que ele adorava. E aquilo criou uma ira muito grande dentro de Amã. Então, ali, Amã forjou um plano para matar todos os judeus, porque ele queria, ele tinha sede de sangue, como quem diz a história, né? Então, ele ali preparou um plano, um decreto, fez o rei assinar este decreto, e neste decreto, todos os judeus seriam eliminados. Inclusive, Esther, rainha, dentro do palácio, não estaria livre desse decreto. Então, a Bíblia diz que Mordecai, quando soube de tudo que havia passado, ali chorou, rasgou suas vestes, e foi até Esther, e ali eu acredito que houve um chamado de Esther. Eu acredito que Esther 4:14 é o chamado de Esther. Ali ela recebeu um chamado. O que é que diz a palavra? Diz que, porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para um tempo como este é que foste elevada a rainha. Esther Oh, glória. havia sido preparada, Esther havia passado pelo processo, e agora Esther estaria sendo chamada, o chamado de Esther. As palavras de Mordecai serviam de chamamento. Amém? Certeza. O Senhor Amém. nos prepara e o Senhor nos chama. Quando Ele nos chama, nós teremos que estar posicionada, prontas a atenderem ao seu chamado. Amém? Deus jamais vai nos colocar num lugar de destaque, num lugar de honra, apenas para a nossa autopromoção. Chamado não tem a ver com autopromoção. Não é eu que vou aparecer. É Deus que tem que aparecer. Amém? É. Não é nada sobre mim, sobre você. É tudo sobre Deus. É tudo para a glória de Deus. Esther foi elevada a rainha para socorro e livramento do seu povo. Deus Aleluia, tinha Jesus. um propósito. E Deus tem um propósito nas nossas vidas também. Todos os lugares de honra, todas as cadeiras, todas as mesas que Ele nos colocar, tem um propósito. Amém? E ali as instruções foram transmitidas por Mordecai, homem de Deus. E eu falei aqui logo no começo que Mordecai significa, pode representar a presença do Espírito Santo, né? Um homem de Deus. E ali ele deu as instruções, mas ele disse, ó, se você ficar lá, socorro se levantará de outra parte, mas tu e a tua casa perecerá. Então Esther teve que se posicionar. Esther teve que ter sabedoria, estratégia, né? E assim ela jejuou, assim ela orou, e
O Senhor, durante esse período de jejum, durante esse período de oração, Deus deu estratégia. Amém? No lugar de oração, no lugar secreto, é onde Deus nos dará estratégias. Amém? Não importa o que você esteja passando hoje, mas se você quer uma direção, se você quer uma estratégia, você tem que estar neste lugar. Um lugar de busca intensa pela palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. É assim que o Senhor Jesus nos direcionará para aquilo que ele deseja fazer. Então, Esther convida o rei, Amã para o banquete e Assuero. E ela prepara 2 banquetes. E nesse banquete, nesta mesa, né, ela prepara ali um plano. E antes disso acontecer, a Bíblia diz que já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. Não chamava Esther, mas a oração e o jejum quebrou todo o mal, toda a consequência mal que poderia vir. E Esther, quando chegou na presença do rei, ela foi bem recebida, o rei estendeu o cetro e nada de mal aconteceu. Amém? Então, minhas queridas, ali Esther foi elevada por um propósito. Esther recebeu o nome Esther, não foi por acaso. Esther quer dizer estrela, como eu falei. Mas nós não somos estrelas no reino apenas para brilhar. Nós somos estrelas no reino para iluminar. Amém? Receba essa palavra. Você foi feita para iluminar quem está nas trevas, quem está na escuridão. Amém? Sua luz foi feita para iluminar, Esther, aqueles que se encontram na escuridão. E a Bíblia diz que o banquete foi preparado para a salvação e livramento do povo. Enquanto Vasti não foi ao banquete, Esther preparou o banquete. Você consegue perceber a diferença? Enquanto uma não foi, a outra preparou 2 banquetes. Porque nós que somos... O importante no meio disso tudo é que, assim, se você for montar a história todinha, você vê que foi tudo por conta de Amã. Filho de Amã. Porque, assim, ele foi elevado a uma posição maior, que a Bíblia diz, né? Amã. O rei Xerxes elevou ele. Mandou que todo mundo se curvasse diante dele. Então, ele já tinha, assim, um bom povo se curvando a ele. Mas, como um inimigo, né? Tem muita gente que se curva o inimigo, mas o verdadeiro homem de Deus não se curva, né? Não então, se curva, não se curva. Por conta de ele vai decretar um plano maligno para matar milhares de pessoas que não tinha nada a ver com a audácia dele, com a arrogância dele. Então, Deus é tão sábio, porque se Vasti tivesse reinando, ela não teria feito nada pelo povo de Deus. E teria acontecido porque a palavra vai dizer que Mardoqueu, ele sempre estava ali, né, pelo palácio. E a mãe está sempre se encontrando com Mardoqueu. Então, ele, ao decretar o plano, o que Deus fez? Porque Deus viu o amanhã, Deus viu que isso ia acontecer, pega Esther e coloca dentro do palácio, a outra renuncia, ela entra para justamente tirar aquele mal, derrubar por terra todo aquele plano maligno, e é tanto que o plano se virou contra eles mesmos, né? Ou seja, como diz, né? Enquanto tem Vasti aí preocupado com a sua vida, enquanto tem Vasti preocupado em não ajudar o próximo, Deus vai ajudar alguém dentro da tua casa para ele ir tirar todo o mal, para ele derrubar todo o mal que está sendo decretado para dentro da tua casa, para tua família, para o teu casamento, aleluia, Jesus. Então, nessa tarde, não está falando só por falar, mas nessa tarde tem decreto e livramento de Deus para a tua família e para a tua casa, aleluia, Jesus. Então, creia. Em nome de Jesus. Né? Vai, pode falar. É só o que Deus botou no meu coração aqui, então eu falo logo. Sim, porque... vamos perder.
a gente é levantada nessa terra como Esté, para que a gente possa vir colocar por terra todo o mal que vai se levantar contra a nossa carne. Né? Isso, exatamente. E a mãe representa ali, pode representar, né, os nossos inimigos, pode representar, pode não, representa o diabo, né, o inimigo das nossas almas. E muito mal. Muitas das vezes nós vencemos o inimigo aonde? Nas mesas. O que é que a Bíblia diz em Salmos? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E foi o que aconteceu com Esté. Amém? A diferença de Esté para Vasti é que Esté estava disposta a agradar a Deus. Estava disposta a atender ao chamado de Deus. Esther nada pediu para si. Mas o rei, por várias vezes, perguntou: Esther, qual a tua petição, Esther? Durante o processo, lá atrás, as moças tinham o direito de escolher o que quisessem levar do harém para a casa do rei. Esther não escolheu nada. Esther não escolheu nada. Ou seja, não estava preocupada. Não precisa de muito. Só jejum e oração. Glória a Deus. Exatamente. Deus é bom, Ele é fiel e Ele é justo. Ele pergunta nesta tarde para você que está aqui: qual a tua petição? Ô, glória! Você tem colocado diante do Senhor a tua petição? Peça e será dado. Amém? Peça Aleluia. E será dado, porque Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é justo, bom e fiel. E Ele está perguntando para Esther nesta tarde: qual a tua petição? E assim foi feito. Porque as mesas que Deus nos permite sentar é para um propósito. Enquanto nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha ao nosso favor. Ele não tem honra para nos dar. Tem honra para nos dar, sim. Ele nos enche da sua presença para nos enviar. Esther foi preparada com óleo de mirra, recebeu unção, purificação e cura para ser enviada. Nós também seremos cheias da presença do Espírito Santo para cumprir o propósito. Então, foi para o tempo como esse. E alcançaremos o favor do rei, né? Eu acho tão lindo quando ele diz: Rainha Esther, até metade do teu reino eu digo: nosso Deus é muito bom. Mas para isso, Esther teve que ser corajosa, viu? Porque ela disse assim, ó, diz que eu não sou chamada, mas se tiver de morrer, morrerei, mas eu vou. E Deus gosta muito disso. Deus é valente, é de mulher que se levanta, é de mulher que dá o decreto, é de mulher que vai avante, é de mulher que não teme, porque quando chegar o momento certo, o Senhor vai olhar para ti e vai dizer: o que que há, minha filha? Me peça que eu te dou. Qual é a tua petição nessa tarde, nessa manhã, nessa noite? Mas Ele vai te fazer a pergunta. Né? Ele vai perguntar. Porque ela diz que ela se preparou até antes de entrar. A Esther se prepara também, se veste com as vestes reais, se põe de pé diante do prostrada, você não vai conseguir nada. Mas se você se erguer, se colocar no rei, você alcança favor sim. O cetro do Senhor está estendido para ti nessa tarde, mulher. Recebe em nome de Jesus. Estou crendo. Eu já fiz até Teve o quê? Eu fechei meu olho e disse: meu Deus, a minha petição é fé. Eu tô aqui só. Glória, glória. É isso mesmo, ela disse: eu vou até a presença dele. Se eu perecer, pereci. Ou seja, ela não tinha sua vida como preciosa. Já começa daí. Nós não temos a nossa vida como preciosa. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele, para a glória dele. Não é nada para nós, sobre nós. Apesar que Ele está disposto a, sim, nos honrar, como foi falado aqui. Então, queridas, foi para um tempo como este que o Senhor nos levantou. Amém? Foi para um tempo como este que Deus te chamou. Você será favorecida como Esther.
Você será aprovada nos processos como Esther foi. Você crê? Se você crê, digita aqui, eu creio. Eu creio. Você foi chamada para influenciar sua geração. Você foi chamada para interceder pelo seu povo, viu? Ô, glória a Que Jesus. povo? Que povo? A sua casa, a sua família é o seu povo. O povo de Esther, o povo judeu, mas qual é o seu povo? É onde você está posicionada, é onde o Senhor te colocou. É ali que ele tem um propósito. Você foi chamada para quebrar decretos de morte, mudar Aleluia. decretos de morte. Com o quê? Com o poder da oração, com o poder do jejum, com o poder da intercessão. Se coloque na presença do rei em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, em favor do seu esposo, em favor dos que estão à sua volta. Amém? E também a Aleluia. favor da sua nação. A nossa nação, a nação brasileira, é o nosso povo. Nós não podemos, de forma alguma, esquecer de orar pela nação brasileira. Nós estamos enfrentando problemas gravíssimos. Quem está atento, quem está desperto, está percebendo. E creia nisso. O Senhor nos levantou para um tempo como este. É Interceda verdade. pelo Brasil, interceda pela sua nação. Amém? Porque você foi levantada para isso. Quando você perceber as coisas se estreitando, quando você vê as coisas apertando, corra para a presença de Deus. Corra para não fique apenas numa posição de só recebendo ataques, não. Você tem as armaduras que o Senhor já te deu. Você tem as armas que o Senhor já te deu. E com essas armas você vai se levantar, se posicionar. Aleluia, Deus. Como uma mulher em Deus, poderosa em Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quer receber poder? É na oração. Amém? Quer receber poder? É na oração. E foi assim que Esther recebeu o poder. No jejum e na oração. Recebeu estratégia, recebeu ousadia para lutar em favor do seu povo. Amém? Esther tinha coragem, Esther tinha fé, Esther tinha paciência, porque imagina, a vontade que dava era de chegar lá para o rei contar tudo, né? Não, ela teve paciência. Teve paciência, preparou 2 banquetes, né, estratégia e... Primeiro agradou, né? Ela agradou o coração do rei, né? Glória a Deus, veio... exatamente. E principalmente com humildade. Humildade é o que a gente sempre tem que ter, gente, diante de Deus. Por quê? Porque hoje em dia tem pessoas que, eu posso, eu mando, se eu não orar não acontece, se eu não pregar não acontece, se eu não louvar não acontece, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, Deus nos dá dom, sim dá, mas a gente tem que ter estratégia para saber como fazer as coisas. E com humildade. Não podemos se confiar e que eu sou isso, que eu sou aquilo, e Deus não vai se agradar. Então, Esther, ela foi com muita humildade na presença do rei. Porque ela, como rainha, ela poderia ter dado um decreto também. Ter dito, eu vou resolver, porque eu sou rainha, ele é meu marido, ele vai aceitar. Não, Esther, ela soube como criar ali o ambiente. E ela sempre chama de estratégia, né? Ela teve uma estratégia muito grande por trás daquilo. E ela preparou o primeiro banquete, agradou o senhor dela, o rei dela. Aí no segundo banquete, ela teve sabedoria até para falar. Até para falar, ela teve, né? Teve uma calma, ela disse, o inimigo, a mão, né? Aí tem muita gente que vai logo na voadora, vai logo na voadora, vai logo do jeito que quer. É porque tem gente que se levanta com a gente, né? Que é só Deus na causa aí. Então tem que pegar na voadora santa, mas aí a Esther não, a Esther foi calma, tranquila, e ela venceu. Né? Glória a Deus, glória a Deus. E assim será conosco também, em nome de Jesus. Esther marcou sua geração, Esther deixou um legado, né? E
Durante o reinado de Esther, a Bíblia diz que os judeus tiveram sossego. Né? E ali a estratégia de Amã foi revelada. E o rei fez um novo decreto. E nesse novo decreto, quando foi exposto todo o plano de Amã, nesse novo decreto, os judeus tiveram o direito de se defender. Amém? E mais do que o lado de lá, né? Exatamente. Eles venceram. Aniquilaram totalmente o inimigo. Amã foi enforcado, seus filhos foram enforcados, não ficou nem raiz nem ramo. Deus trabalha assim. Deus trabalha tudo que era de Amã, ele entregou tudo na mão de Esther. E a palavra vai dizer que Deus virou a história de Mardoqueu, né? Se você for ver a história, seu tio, seu primo. todo que andava só lá de frente do palácio, hoje um homem importantíssimo, porque Deus faz assim. Mas Mardoqueu estava sempre lá, viu? Na presença do Senhor ali pelo palácio. Na porta. Na porta. Fique sempre à disposição, viu? Porque um dia Deus vai te chamar, vai mudar a tua história, vai mudar o teu decreto, vai mudar a situação, é só você crer. Exatamente. Temos que ser perseverantes, né? Não desistir. Mardoqueu foi perseverante. E a Bíblia diz que quando o rei abriu o livro das crônicas, estava escrito que Mardoqueu tinha livrado a vida do rei, né? De um plano para matá-lo. Bigtã e Teres, que trabalhavam no palácio, armaram um plano para matar o rei. E Mardoqueu ouviu. E ele pôde livrar o rei da morte. E aquilo foi escrito no livro das crônicas. Ficou registrado. Deus não esquece. Deus não esquece. Tudo que nós fazemos para Deus está registrado. Tem recompensa, sim, para as nossas obras. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. E o mais bonito, sabe, que eu fico vendo aqui, que Deus está me mostrando, é que Mardoqueu, ele passou pelo processo também. Ele estava lá fora chorando. Fora, vestido de cinza. Humilhado, né? Ele foi bem a Deus. Então, Mardoqueu passou pelo processo para poder chegar onde chegou também. É como se diz, não tem como chegar onde você quer sem passar pelo processo, não tem. Isso é lindo, isso eu tô aprendendo muito, viu? Hoje estou aprendendo mais, assim, a gente pensa que sabe alguma coisa, mas a palavra assim, eu falei no começo. Eu falei no começo. Eu tô tão feliz com essa live. Glória, eu também. Estou aprendendo também. Vamos virar 24 horas nessa live? Fazer uma vigília nessa live. Vou fazer uma vigília. Então é isso. Deus, enquanto ele preparou Esther de um lado, preparou Mardoqueu, né? Do outro. E os propósitos se juntaram. Se uniram. Deus faz isso, Deus faz conexões. Como fez comigo e com você aqui. Deus fala na vida de cada um que está nessa live. Né? Pegou lá de Fortaleza, eu de Pernambuco. Eu pensei que era de Fortaleza, aí eu fui ver, meu Deus, ela é de Pernambuco! Aí eu meu Deus, eu comecei a rir. Deus é muito bom, né? Deus é bom, Deus faz conexões, né? E Deus uniu Mardoqueu e Esther por um propósito. Né? Deus sabia que Deus conhecia o coração de Mardoqueu, que estava disposto a honrar a Deus, né? Então, ele foi posicionado na vida de Esther, não foi por acaso. Nada no reino é por acaso. Amém? E Esther foi favorecida, Esther recebeu favor do rei, porque onde Esther chegou, ela foi favorecida, sim ou não? Aleluia, o rei se agradou de Esther, o eunuco se agradou de Esther, onde ela chegava. Por quê? A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, em Provérbios, né? Essa será louvada. Oh, glória. Não tem como. Não tem como. Mulher de oração, mulher que serve a Deus com sinceridade, onde ela chega faz a diferença.
Você Com carrega a presença de Deus. Você carrega a presença, a unção de Deus. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali Deus estará. Aleluia. Você alcançará favor. Você alcançará favor diante de muitos. Em Você nome de Jesus. alcançará favor diante de muitos. Porque você carrega a presença de Deus. Não tem como. Não tem como esconder uma luz, uma candeia acesa. Né? Não tem. Esther, a estrela foi ali posicionada para estar ali, ó, iluminando, fazendo a diferença. Amém? Amém. E ali o plano, o decreto foi revertido e é isso que Deus deseja fazer. Deus deseja mudar decretos, decretos de morte, decretos de falência, para isso que Ele nos levantou, foi para este tempo. Amém? Aleluia. Você que é mulher, que está aqui nesta live, você precisa estar posicionada em favor do seu povo. Para que decretos de morte, eu falo só decretos de morte física, não. Mortes espirituais, maldições, né? Maldições sejam quebradas, decretos de morte, de falência, sejam revertidos. E como isso será feito? Através da tua oração, através da tua intercessão, através do teu posicionamento. Foi para este tempo que você foi elevada. Foi para este tempo que você foi posicionada onde você estiver. Não sou mulher do lar. Faça a diferença dentro do seu lar. Não, mas eu sou uma mulher que trabalha fora. Seja a mulher que faz a diferença. Não, mas eu estou cumprindo o ministério. Faça a diferença aonde o Senhor te colocar. Aonde o Senhor te posicionar. Faça a diferença com o mistério. Fez. Aleluia. E ali o decreto foi revertido. E a Bíblia diz que os judeus tiveram sossego, foram vitoriosos. A tristeza se mudou para alegria. Está escrito aqui, viu? Não estou inventando, não. Está escrito em Esther, capítulo 9, verso 22. A Bíblia diz que, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Vai ter para festa. isso que Deus te chamou. Vai ter festa. Vai ter festa, glória a Deus. Aleluia. Vai ter festa, viu? No lugar Vai de sim. tristeza, alegria. Amém? Amém. No lugar da tristeza, alegria. No lugar de guerra, sossego. Deus quer te dar sossego. Deus quer te fazer descansar na presença dEle. Você Aleluia. tem um rei, um Deus que trabalha ao teu favor. Com certeza. Quando você se posicionar, Deus vai se levantar. Amém? Amém. Quando você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Amém. E nos dias Vai deixando o pedido de oração para quem está precisando, familiar, para alguém. Sim. Deixa o pedido de oração que a gente já está encerrando e a gente vai estar orando, tá certo? Pronto. Amém. Só para encerrar aqui, a Bíblia diz que nos dias de seu reinado você estabeleceu a paz e a alegria. Amém? Amã morreu, Mardoqueu ficou no seu lugar. E Mardoqueu era um homem justo. Então a justiça se estabeleceu. Amém? Aleluia. Com a autoridade que o Senhor deu a Esther. Esther recebeu autoridade. Você tem autoridade, viu? Você tem autoridade sobre o seu lar, você tem autoridade sobre os seus filhos. Use essa autoridade, use o seu dom. Não enterre o dom que Deus te deu.
Amém? Aleluia, Jesus. Amém. Não enterre o dom que Deus te deu. Use o dom. Use a autoridade. A Bíblia diz que para que aquilo que Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós. Sim ou não? Sim. A bênção se estendeu para todos do reino. Para a vida de todos. O banquete que começou com Esté, só Esté e o rei, se estendeu o banquete para outras pessoas, para os lares de outras pessoas. E eles mandaram Aleluia. porções dos banquetes uns para os outros. E até os pobres receberam presente. Por quê? Isaías 61, do verso 1 ao 3, diz que Ele nos ungiu para restaurar corações. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, para proclamar liberdade aos presos, para consolar os tristes, para pregoar o ano aceitável do Senhor e a ordenar acerca dos tristes gozo e alegria. Vestes de louvor ao invés de angústia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, glória. Então, é para isso. Foi para isso que Deus te chamou, Esther. Para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Para que você, que através da tua vida, corações sejam restaurados. Para que através da tua vida, as boas novas sejam pregadas. Amém? Para que através da tua vida, quem está triste, seja consolado. Eu creio. Quem está de luto, receba novas vestes de louvor, vestes de alegria. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te levantar. Foi para este tempo que você foi chamada. Foi para este tempo que você foi levantada. Este é o teu tempo. Escreva aqui nos comentários se você toma posse dessa palavra. Escreva assim: este é o meu tempo. Aleluia. Aleluia. Este é o nosso tempo, queridas. Este é o nosso tempo. Tempo de Esther. Nós estamos vivendo o tempo de Esther para reverter decretos. Amém? Através da nossa intercessão em favor do nosso povo. Aleluia, Jesus. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de preparo. Você vai sair do deserto. Você vai passar pelo deserto. Quando chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Eu creio. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim diz o Senhor para nós nesta tarde. Amém? Resplandeçam a vossa luz diante dos homens. Amém. Até aqui. Bom, vamos orar, né? Colocar nas mãos de Deus todas que ficaram na live. Agradeço a todas vocês que ficaram na live. Que Deus dê um presente especial a cada uma. Que Deus possa dar estratégia. Que Deus possa usar vocês cada vez mais como Esther, levantar vocês dentro da sua casa, dentro da sua família, até mesmo por de fora. Que você seja uma mulher com estratégia, seja uma mulher corajosa, uma mulher voltada para a oração, por jejum, uma mulher com um coração humilde, aleluia, Jesus, para que você possa estar aí executando todo o trabalho que Deus colocar nas tuas mãos, não só pela tua vida, mas pela tua casa, pela tua família e pelo povo do Senhor, que é assim que nós fomos chamadas, para que a gente possa reverter decretos tanto para a nossa casa, quanto para a vida de outras pessoas. Então, que nós podemos ser mulheres, né? Ser mulheres valorosas, edificadas, levantadas, de pé, sabendo que através do nosso processo Deus tem um propósito a ser cumprido não só na nossa vida, mas também na vida de outras mulheres, tá bom? Eu já agradeço muito a parte de todo o coração, eu já quero um bem enorme, tá? A pastora Aline aqui também tá pedindo oração pela filha, que é muito minha amiga, viu? A pastora Aline é uma bênção, minha filha.
Uma bênção de Deus, amo demais. E a todas as irmãs que eu não conhecia, se quiser me seguir, também vou estar seguindo de volta, minhas irmãs, para a gente estar trocando experiência, estar falando de Jesus, tá certo? E eis-me aqui. Qualquer coisa podem me chamar, podem conversar comigo, que eu adoro conversar também, viu? Eu sou uma tagarela. A gente vai conversar. A gente vai conversar. E eu vou encerrando orando para a gente dar encerramento, tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, já estou grata, meu Senhor Jesus, pela rica oportunidade nessa tarde, meu Pai. Pai, eu tô muito feliz também, meu Senhor, pela palavra, pela tua filha, meu Senhor, que se disponibilizou em estar conosco, meu Pai, nessa tarde. Pai, usa cada vez mais ela, capacita mais ela, Senhor, segura ela nas tuas mãos, cresce o ministério dela, abençoa a família, seu lar, meu Senhor Jesus. Todo decreto, meu Senhor, contra a vida da tua filha, meu Senhor, reveste em bênção, meu Senhor. Desce com a tua mão poderosa sobre a casa dela, meu Deus, e traz um tempo novo, um tempo de avivamento. Traz bênção, meu Senhor, para ela, para toda a sua família e para todos que vivem ao seu redor. Pai amado, Pai querido, te peço oração, meu Senhor, que tu possa vir, meu Senhor, a trabalhar nas vidas das pessoas que estão pedindo oração, meu Senhor, nessa tarde, pelo seu familiar. Pai, abençoa, vai lá, meu Senhor Jesus, dá um decreto diferente. Pai, usa cada uma, meu Senhor, com poder e autoridade dentro das suas casas. Meu Deus, reveste todo o mal contra os familiares das tuas filhas, meu Senhor, nessa tarde. Traz bênção, traz cura, traz libertação. Pai, ser com elas nessa tarde, meu Senhor, e com os familiares dela. Meu Senhor, eu encerro com muita gratidão no meu coração, crendo, meu Senhor, que grandes coisas tu fez nessa tarde e que o meu Senhor possa ter liberdade todos os dias de agir nas nossas vidas, como agiu na vida de Esther. Nos prepara, nos levanta, nos capacita e nos coloca de pé, meu Senhor. E nos chama, meu Senhor Jesus, e nos dá estratégia, meu Senhor Jesus, e sabedoria para executar o teu chamado. E assim eu te agradeço e te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, vamos tirar a selfie, vai. Selfie. Cuida. Tirar selfie e mais, gente. Bora, Aline. Tira o print. É o print. A selfie. Tira o print. Tira o print bem lindo, ó. Glória. A gente aí, tá certo? De Pernambuco, viu a irmã em Cristo Jesus de vocês? De Pernambuco para cá, para Calcaia, para estar falando de Jesus para vocês. Então, vocês são privilegiadas nessa tarde, porque Deus faz assim. Se a de perto não quer, Deus traz é de longe, meu amor. E Deus faz muita assim. gratidão a vocês, tá bom? Deixa Eu vou lá salvar. de salva, deixa lá de salva, pra eu ver depois. Eu vou salvar a live, porque é a pedido dela. Aí depois ela sabe o que quer fazer com essa live. Então, a paz do Senhor a todas vocês. Um beijo para cada um que ficou aqui, tá certo? E sigam que eu sigo de volta a cada uma. E eis-me aqui. Beijo. Amém. Deus abençoe cada um. Um beijo. Tchau. Tchau.